Oi, gente! Na nossa apresentação de hoje, a gente vai falar sobre o protestantismo calvinista, também conhecido como calvinismo, e durante a apresentação, a gente vai apresentar alguns tópicos como características e consequências desse movimento. O calvinismo, também chamado de fé reformada, confissão reformada ou teologia reformada, se caracteriza tanto como um movimento religioso protestante quanto como uma ideologia sociocultural com raízes na reforma protestante. É conduzido por João Calvino a partir do século XVI e dá continuidade à reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. O calvinismo é tanto um movimento religioso protestante quanto um sistema teológico bíblico com raízes na reforma protestante, iniciado por João Calvino em Genebra no século XVI. A tradição reformada foi desenvolvida ainda por diversos outros teólogos. A fé reformada costuma levar o nome de Calvino, por ter sido ele seu grande expoente. Atualmente, o termo também se refere às doutrinas e práticas das igrejas reformadas. O sistema costuma ser resumido através de 5 pontos do calvinismo. Calvinistas rompem com a Igreja Católica Romana, mas diferenciam dos luteranos na doutrina sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, princípio regulador do culto e do uso de lei de Deus para os crentes, entre outras coisas. O termo calvinismo pode ser enganoso, pois a tradição religiosa que por ele é identificada sempre foi diversificada, com uma vasta gama de influências, em vez de um único fundador. O movimento calvinista foi chamado pela primeira vez de calvinismo pelos luteranos, que se opunham ao calvinismo e muito dentro das tradições preferem usar o termo reformado para o descrever. A maior associação reformada no mundo é a Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas, com mais de 80 milhões de membros em 2020, denominações em todo o mundo. Outras organizações reformadas internacionais são a Fraternidade Reformada Mundial e a Conferência Internacional das Igrejas Reformadas. João Calvino foi um estudioso francês que se converteu ao protestantismo, dando continuidade à reforma protestante iniciada por Lutero. Calvino era criança quando se iniciou a reforma protestante. Como tornou-se um defensor deste movimento, foi perseguido. Assim, o calvinismo foi influenciado pelo luteranismo. Ulrich Zwingli, inserido num movimento reformista, achava certa a predestinação e errada a confissão nas igrejas. Envolveu-se numa guerra civil quando tentava levar suas ideias aos conservadores e acabou morrendo. Seu esforço não foi em vão. Com a assinatura da Paz de Campbell, surgiu a liberdade religiosa na Suíça. Genebra foi o centro do poder dos nobres e clérigos e foi o berço do teólogo Calvino, que pregava os princípios religiosos, seguindo Martinho Lutero. Na obra de Calvino foi reforçada a teoria da predestinação absoluta. Um ponto importante para se levar em consideração é a disputa ainda existente entre calvinismo e arminianismo. Ambos têm a ver com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porém, os calvinistas enfatizam a soberania de Deus e uma ação monergista, ou seja, uma ação somente de Deus para a conversão do homem. Já os arminianos creem de uma forma sinergista, ou seja, Deus cooperando com o homem para a sua salvação. Vale destacar também as principais teses dessa disputa. Para o calvinismo, Jesus não morreu por todos os homens, mas sim pelos eleitos. Já para o arminianismo, Jesus morreu por todos, embora nem todos aceitem o seu sacrifício. Segundo Calvino, o princípio da predestinação absoluta seria o responsável por explicar o destino dos homens na Terra. Tal princípio defendia a ideia de que, segundo a vontade de Deus, alguns escolhidos teriam direito à salvação eterna. Os sinais do favor de Deus estariam ligados à condição de uma vida materialmente próspera.
ocupada pelo trabalho e afastada das ostentações materiais. Deus é soberano sobre todas as coisas e nada acontece se não for de sua vontade. Existem 5 pontos que podem ser destacados como as principais características do calvinismo. Tulipa é o seu acróstico, e por esse motivo a tulipa pode ser considerada o símbolo do movimento calvinista. O primeiro é a depravação total. O homem nasceu com o pecado original, herança de Adão e Eva. Na condição de pecador somente pode ser salvo se Deus assim o quiser. O segundo, eleição incondicional. Deus escolhe quem Ele quer salvar. Não são as pessoas pelas boas ações durante a vida que alcançam a salvação, e sim Deus elege os homens que levará para o céu. Terceira, expiação limitada. Deus não morreu na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas para salvar os escolhidos, os seus eleitos. Quarto, graça irresistível. Desde que seja chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado, porque este é irresistível. E por último, perseverança dos santos. Desde que chamado por Deus, este é um homem salvo que assume a sua fé para sempre. Ao contrário do que com frequência pode ser encontrado acerca da autoria dos pontos calvinistas, eles não foram escritos por João Calvino, mas sim pelos seus seguidores com base nas crenças por ele divulgada. Os pontos do calvinismo foram escritos algumas dezenas de anos após a morte de Calvino. Essa postura dos seguidores de Calvino alterava profundamente a visão a respeito do trabalho, até então desvalorizado e entendido como castigo de Deus. Não apenas o trabalho foi valorizado, mas a postura econômica, com vistas ao desenvolvimento das atividades terrenas, foi impulsionada e promoveu verdadeira revolução comportamental. O estudioso alemão Max Weber, na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mostrou a relação existente entre o calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo. Segundo esse autor, o calvinismo favorece a acumulação capitalista, prescrevendo uma vida dedicada ao trabalho e à poupança. A burguesia encontrou no calvinismo a doutrina adequada a seus interesses e ao seu modo de vida. Incompatibilizada com o princípio católico do justo preço e da proibição da usura, a burguesia abraçou a nova doutrina. O francês João Calvino tornou-se protestante em uma época em que o protestantismo estava sendo perseguido na França. Ele abandonou a França, migrou para a Suíça. Na Suíça, encontrou um ambiente favorável para a propagação do seu pensamento. Ao chegar na Suíça, já estava vigorando um acordo de tolerância religiosa, de liberdade religiosa, a Paz de Kappel. Calvino se instalou em Genebra. Não demorou para que a cidade de Genebra virasse o coração do calvinismo. O pensamento calvinista se alicerça na predestinação e no trabalho. Trabalho como sinal da salvação. A doutrina calvinista incentiva o lucro, a acumulação de riquezas, a contenção de gastos e o trabalho. O trabalho, a vida regrada, a vida disciplinada que leva à riqueza. O pensamento calvinista associa bênçãos divinas ao crescimento material. Sendo assim, o discurso calvinista atraiu sobretudo a burguesia. Entenda o que eu estou dizendo. A burguesia encontrou no calvinismo justificativas teológicas para as suas ações. O pensamento calvinista não se limitou à Suíça. Se propagou, alcançando Inglaterra, Escócia, França. Puritanos são os calvinistas ingleses. Presbiterianos são os calvinistas escoceses. Huguenotes são os calvinistas franceses.